Glória a Deus. Ruth capítulo 1, por favor. Ruth capítulo 1, verso de 18 a 20. Diz a palavra de Deus: Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Em um tratamento, as doses de remédio são contínuas, né? Quando você tem uma enfermidade, ou quando a gente trata uma enfermidade, vai no médico, o médico passa um tratamento, e aquele tratamento incide, né, implica em um uso de um remédio durante um determinado tempo. E eu tenho, ao longo desse tempo, já faz um bom tempo que eu sempre giro em torno dos mesmos temas, e o objetivo é exatamente esse, é de renovar essa dose de medicação espiritual sobre a nossa vida, trazer à memória coisas valores que teimam em sair de dentro de nós. E hoje a gente vai pensar, eu intitulei aqui essa palavra de hoje como, né, de Mara a Elim. Você vai entender qual é o significado aí de Mara a Elim. A Bíblia diz que essa mulher, Noemi, era uma mulher que era casada com um homem chamado Elimeleque, e ela morava no interior de Belém. Ela morava num povoado de Belém chamado Efrata. Ela era mãe de 2 filhos, Malom e Quilion, era o nome desses 2 filhos dela. E durante um período de fome, esse tempo aqui era o tempo dos juízes, o livro de Ruth contempla aí, é uma espécie de anexo ao livro de Juízes, se dá contemporâneo ao período dos juízes. Eu falei até, eu acho que semana passada sobre isso, ou de manhã, no domingo, não lembro bem, que no período dos juízes era um tempo em que Deus levantava um juiz para julgar a causa do povo de Deus, e após esse tempo o povo vivia em paz com Deus, depois acabava pecando, virando as costas para Deus. Deus permitia que aquele povo fosse para o cativeiro, e depois de um tempo aquele povo se arrependia, e após o arrependimento Deus levantava um outro juiz para iniciar esse julgamento das causas, e julgadas as causas, Deus agora provia a libertação para o povo. Foi nesse período da história, provavelmente num dos períodos em que o povo estava debaixo aí do padrão corretivo de Deus, que Elimeleque, Mara e os seus 2 filhos, não Mara, né? Ainda não Mara, mas Noemi e os seus 2 filhos, saem da terra de Belém, fugindo da fome. Havia uma fome extrema naquele lugar, e eles decidem sair, mudar de lugar, e eles acabaram estabelecendo o lar deles entre os moabitas. Os moabitas eram um povo, preste muito bem atenção, descendente de Moabe. E quem foi Moabe? Preste muito bem atenção, porque a gente fala muito sobre identidade, que os nomes tinham identidade, ou seja, cada pessoa tem uma história, e cada povo tinha uma raiz histórica. Quem foi Moabe? Moabe foi o filho incestuoso de Ló com a sua filha mais velha. A Bíblia diz que quando eles fugiram da destruição de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, e seguem a salvo Ló e suas 2 filhas. A filha mais velha conversa com a mais nova e diz assim: olha, o que é que a gente vai fazer? Não tem marido para a gente. Como é que a gente vai perpetuar a descendência da nossa família?
E então uma tem ideia e diz para a outra, vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai. Nós vamos embebedar o nosso pai. Hoje eu embebedo e durmo com ele. Amanhã você embebeda e dorme com ele. A gente engravida do nosso pai e a gente perpetua a nossa geração. Claro que isso é uma ação pecaminosa, certo? Foi uma ideia diabólica, mas cada uma delas engravidou do próprio pai. E o filho de Ló, com a sua filha mais velha, é este rapaz chamado Moabe, que dá a luz aos moabitas. Os moabitas eram um povo, fruto dessa relação pecaminosa, incestuosa. Elimeleque vai morar ali em Moabe, nas terras de Moabe, com a sua esposa Noemi, com seus 2 filhos. Lá os dois casam. O velho, o Elimeleque, morre. Noemi fica viúva. Passados em torno de 10 anos que eles estavam morando ali, e abre aspas, os moabitas eram um povo que eram prósperos, ou seja, eles foram para um lugar de prosperidade. Provavelmente eles conseguiram equilibrar a vida deles. Passados esses 10 anos, os 2 filhos morrem. E agora Noemi se vê sozinha com as suas 2 noras. Ela então toma conhecimento de que o povo de Deus está sendo abençoado, ou seja, o tempo de fome, de castigo já passou. E ela resolve voltar para Belém. No meio da jornada, ou seja, ela decide voltar. No meio da jornada, ela senta com as suas 2 noras e ela diz, olha, não tem como vocês casarem. Eu não posso, não tem como eu casar, gerar filhos, esses filhos crescerem para casar com vocês. É melhor vocês voltarem para casa, voltem para a casa dos pais de vocês, e lá, quem sabe, vocês vão conseguir arrumar um marido, e arrumando um marido, vocês vão reestruturar, refazer a vida de vocês, porque eu não tenho mais o que dar a vocês. As 2 amavam muito aquela mulher. Era as 2 noras amavam muito aquela sogra. Ambas disseram, não, nós não vamos deixar a senhora, nós vamos ficar com a senhora. Mas então, por muito insistir, uma delas, a Orfa, era o nome dela, Orfa, decidiu voltar. Apenas Ruth permanece. Noemi conversa mais uma vez com ela e diz, vai embora. Ela diz, eu não vou. E aí é onde surge aquele texto que muitos conhecem aqui, né? Para onde tu fores irei, onde repousares repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu não vou abandonar a senhora. E elas seguem para Belém juntas. Quando elas entram em Belém, 10 anos depois, aquele povo olha para aquela mulher agora envelhecida, e envelhecida não só pelos 10 anos, porque em 10 anos a gente muda, mas não muda tão bruscamente, a não ser que você seja acometido de alguma enfermidade. E nem sempre as enfermidades são no corpo, muitas vezes na alma. Pessoas sofridas na alma, elas envelhecem muito. Elas olhavam e perguntavam, é Noemi? E então, chegamos no texto em que acabei de ler. Ela exclama, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. Porque a minha vida se transformou em uma amargura. Eu quero pensar hoje com você exatamente sobre isso. Sobre essa declaração de Noemi, que é a declaração de muitos aqui nesse lugar, de muitos aqui nessa noite. Muitos aqui, é bem possível que muitos aqui estejam dizendo assim, olha, a minha história ela é diferente da de Noemi, mas o final é um final muito parecido, porque neste momento eu poderia simplesmente levantar a minha mão e dizer assim, olha, não me chama mais pelo meu nome, me chama agora de Mara, porque eu sou uma pessoa amargurada.
eu sou uma pessoa que não tem mais doçura em si mesmo, mas que tudo que é, tudo que exala e tudo de que se alimenta é de amargura. Vamos mergulhar nesse universo nessa noite, e o desejo do meu coração é que a gente possa sair daqui com um novo entendimento e com novos posicionamentos. Amém? Muito bem. Primeira coisa importante para a gente começar pensando é sobre o lugar da amargura. E a primeira coisa que eu quero começar dizendo é que a amargura ela é espaçosa. Sabe aquele tipo de gente que é espaçoso? Você conhece pessoas espaçosas? Você já hospedou uma pessoa espaçosa? Gente espaçosa é aquele tipo de gente que chega na sua casa e ele muda a rotina inteira porque é uma pessoa que toma o espaço de tudo. E quando chega na tua casa, você não tem mais a condição nem de assistir TV, porque aquela pessoa, ela pega, senta no teu sofá, pega o controle, coloca no colo e assiste o que ele quer, e você perde a autonomia da sua própria casa, e você sente como se ele estivesse roubando a tua casa. Sabe, tem pessoas que são assim, espaçosas. Da mesma forma, a amargura ela é espaçosa. A amargura precisa de muito espaço, e é por essa razão que ela se expande por várias áreas da vida. Pessoas que nutrem uma vida de amargura, elas são amarguradas em multi-áreas da vida. Não tem condição dessa pessoa ela ser bem-sucedida em algo e mal-sucedida em um outro algo. Ela é alguém que simplesmente ela exala amargura em todas as áreas da sua vida. Em toda a área relacional da sua vida há um traço desse amargo, desse ranço, desse veneno. E aí, preste muito bem atenção, porque essa amargura, ela se expande por áreas que são visíveis, mas por áreas também que são invisíveis. Tem muitas pessoas que buscam, que tentam disfarçar a amargura, e elas conseguem disfarçar ali na capa, ali no lado de fora. Mas se ela der um vacilo e você conseguir penetrar um pouquinho além daquela embalagem do ser, você vai perceber que aquela pessoa, ela tem um amargo dentro de si. Preste muito bem atenção em alguns malefícios causados pela amargura na nossa vida. Primeira coisa que a amargura tem poder de fazer, a amargura ela tem o poder de deformar a tua identidade. Uma pessoa amarga, ela normalmente deforma na sua própria identidade. Observe que no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, foi o último versículo que a gente leu. O que é que Noemi diz? Ela diz assim, olha, não me chamem de Noemi, chamem-me Mara. É interessante porque Noemi significa suavidade, delicadeza, doçura. É o significado do nome Noemi. E ela agora se declara antagônica àquilo que é a identidade original dela. Se na sua identidade original ela é doce, ela é suave, ela é delicada, agora ela diz assim, olha, em virtude dessas circunstâncias da minha vida, a partir de agora, a minha nova identidade é a identidade de alguém amarga, amargurada. Mara significa amargurada, significa amarga. Ou seja, a amargura ela distorce a identidade, tornando-a avessa àquilo que você realmente é. Você se transforma num ser oposto ao que você realmente é. E o mais interessante é o seguinte, que a depender do tempo em que você esteja vivendo em amargura, talvez você nem lembre, nem tenha consciência de quem você realmente é. Porque tudo que você sabe na vida acerca de você é esse você amargurado com quem você convive tanto tempo e há tanto tempo. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Muitos convivem com a sua própria amargura há tanto tempo que nem sabem quem realmente são. E acreditam piamente que são esse ser amargurado porque são. E pronto. É como alguém que nasceu cego. Você imagine alguém que nasceu cego. Você já parou para imaginar como é que alguém que nasceu cego concebe a vida? Concebe as coisas? Quando eu digo para você assim, ser humano, homem, você fecha os olhos, você consegue na sua mente imaginar a figura de um ser humano. Homem dos olhos claros, do cabelo loiro. Você fecha os olhos e consegue. Homem de olhos claros, cabelo loiro, vestido de azul. Você vai conseguir ver tudo isso. Mas uma pessoa que nasceu cega, que nunca teve contato com as imagens, vai dizer assim, homem, mulher, como deve ser a ideia, como devem ser os sonhos. Quando eu digo sonho, não é sonho, projeção, sonho mesmo, dormir e sonhar. Assim, são aqueles que vivem amargurados há tanto tempo que não sabem quem são mais. Perderam a lembrança, o entendimento de quem realmente são, originalmente são. Mara diz, não me chame mais de doce. Imagine, alguém dizer assim, olá doçura. Diz, não me chama de doçura, me chama de amarga. Eu azedei, eu amargurei. Ou seja, a amargura tem esse poder de destruir o potencial relacional que você poderia desenvolver na vida. Ou seja, a amargura ela empurra você para dentro de você mesmo e faz você provar ciclicamente do amargo que você se tornou. Ou seja, você deixa de se alimentar das pessoas e se alimenta do seu próprio amargo. Você se tranca em você mesmo. Você passa a ser aquilo e aquilo mesmo, e não há aí nenhuma possibilidade de melhora em si. Ou seja, eu por mim mesmo não conseguirei melhorar. Ou seja, a amargura deforma a tua identidade. Quando você decide se amargurar, decide ser alguém amargurado, saiba, a sua identidade vai ser distorcida. A sua identidade vai ser deformada. Um segundo poder da amargura é que a amargura normalmente te lança contra Deus. Todo amargurado, em primeira ou última instância, não importa, é alguém brigado com Deus. Ele só coloca algumas outras pessoas, algumas carinhas humanas no meio dessa lista, para que ele não fique socando o vento. Mas todo amargurado, ou em primeira ou em última instância, é alguém que brigou com Deus. É alguém que no fundo, reputa a Deus os acontecimentos catastróficos da vida e a própria amargura. Observe o final, a segunda parte do versículo 20 e o versículo 21. Então veja o que é que Noemi está dizendo. Ela diz assim, primeiro ela diz, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. E ele diz assim, pois, olha, presta atenção no que ela diz. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. A quem ela está atribuindo a amargura? Ao Todo-Poderoso, a Deus. Ele diz, de mãos cheias eu parti. Olha, quem foi que partiu? Eu. Ela diz, de mãos cheias eu parti. De mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Presta atenção. Quando ela estava de mãos cheias, ela não diz assim, eu estava de mãos cheias. Deus me fez sair daqui de mãos cheias. Presta atenção. Ela não diz, Deus me fez sair daqui de mãos cheias. Não. Eu. Quando a coisa está dando certo, quem é que está fazendo? Eu. Eu parti daqui de mãos cheias. E de mãos vazias, ela poderia, de mãos vazias eu estou voltando. Não, de mãos vazias o Senhor está me fazendo voltar. Ela está colocando a culpa toda do fracasso dela em Deus. Ele diz assim, por que me chamam Noemi? Ou seja, por que vocês vão me chamar de doce? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe
desgraça. Presta atenção. Todo amargurado lança amargura contra Deus. Se lança contra Deus. Culpa a Deus. O mais interessante é o seguinte. Que mesmo que Deus permita um acontecimento catastrófico na tua vida, a decisão em amargurar-se é sempre sua. Aí é onde está a chave. A decisão em amargurar-se é sua. O mesmo Deus que faz ou que permite que alguém, um filho de crente morra tragicamente ali, é o mesmo que permite que um marginal morra acolá. O bem e o mal recai sobre todos, de forma igualitária. A Bíblia diz que Deus faz com que caia a chuva sobre os bons e sobre os maus. Ou seja, Deus é o mantenedor da face da terra, sejam seus filhos bons ou maus, estejam os seus filhos reconciliados ou brigados de morte com o próprio Deus. Mas o amargurado, ele não leva isso em consideração. O amargurado, ele se volta contra Deus, ele ataca Deus, mesmo que ele tenha juízo suficiente para não publicar a sua briga com Deus, publicar o seu rompimento com Deus, ele encrava esse rompimento no coração, e então ali ele diz: eu sou alguém amargurado. Eu não vou dizer para ninguém, mas eu estou brigado contigo, Deus, eu não quero conversar contigo. Todo amargurado se torna injusto com Deus, e isso é muito sério. Há uma cegueira que leva o amargurado a atribuir todo o amargor a tudo e a todos, sobretudo a Deus, sem jamais reconhecer, como eu falei, que a decisão de se amargurar, ela é sua. E aí, preste muito bem atenção em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, que é um texto que você conhece, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e a serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e, causando perturbação, contamine a muitos. Eu quero frisar duas palavras aqui no meio desses dois versículos. A palavra esforço e a palavra cuide. Quando diz assim, se esforce. Ou seja, é algo que é para você fazer. Quando diz assim, cuide-se, é algo para que você execute. Ou seja, as circunstâncias vêm, porém amargurar-se vai ser uma escolha sua. O esforço não deve ser em nutrir a amargura, mas em evitar que essa amargura tome corpo na sua vida. Um terceiro poder da amargura. A amargura, ela tem o poder de afastar as pessoas de você. Lembra que eu já falei eu acho que até semana passada, que o depressivo, ele se isola das pessoas. Não é verdade? O depressivo se isola das pessoas. O amargurado afasta as pessoas de perto de si. Ela quer continuar lá no seu espaço, mas ela afasta as pessoas de perto de si. Observe que qual foi a primeira coisa que, quando Noemi concebeu na alma dela essa amargura, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela reúne as duas noras, e preste muito bem atenção no que eu vou dizer aqui, é um detalhe que passa desapercebido. Ela poderia, no dia em que decidiu sair de Moabe e voltar para Belém, ela poderia dizer assim: olha, minhas filhas, eu vou voltar para Belém, vocês são daqui de Moabe, então fiquem aí e eu vou embora para minha terra. Não, ela sai, ela parte com as duas. É no meio do caminho que ela para e diz assim: ó, saiam de perto de mim, vão embora. Veja que ela concebe essa amargura dentro dela no meio do caminho. Ela estava indo para Belém com as duas filhas, com as duas noras. Mas no meio do caminho ela para e diz assim: ó,
Pensem comigo, eu não vou poder, eu não tenho como dar filhos para que esses filhos cresçam e vocês casem com eles, então é melhor vocês voltarem. Vão para longe de mim. Eclodiu aquela amargura de forma tal que tudo que ela pensou é: eu tenho que mandar essas mulheres embora, elas vão embora, eu vou seguir a jornada sozinha, quem sabe no meio do caminho eu me mato, ou um carro passa por cima de mim, alguma coisa ruim acontece e eu morro, porque eu não estou mais aguentando essa vida. Pessoas amarguradas, elas tentam afastar pessoas de perto dela. Ela passa a não ser uma boa companhia. Tudo que ela exala é amargo. Tudo que elas falam é ruim de engolir. Sabe? Não dá para sentir prazer perto de pessoas amargas. Tem que estar num propósito muito forte de ajudar. E aí, Ruth estava, né? Por isso que Ruth passa por cima de tudo para ficar perto daquela velha, chata e amargurada que era sua sogra. Por quê? Porque ela sabia que Noemi não era chata. Noemi não era má gente. Noemi não era uma sogra bicho. Né? Tem muita sogra bicho aí, abre aspas, né? Tem muita sogra daquelas que destrói casamento. Mas tem aquelas que você pode chamar de mãe, que é a mesma coisa. Fecha aspas. As duas sabiam que Noemi era uma boa sogra. As duas sabiam. Por que as duas sabiam que Noemi era uma boa sogra? Porque quando ela diz assim, vão embora, a Bíblia diz que elas choram alto. Elas se desesperam porque elas não querem deixar aquela sogra. Mas eu entendo que aquele desespero não era só por não querer deixar a sogra. Era por enxergar em que estado de amargura a sogra tinha se transformado. Como ela tinha se transformado num ser completamente diferente de quem ela realmente era. Ali ela já não era mais Noemi. Ali ela já estava possessa daquele demônio chamado Mara. A amargura. A amargura tem poder de afastar as pessoas de você. Ela usa argumentos, esses argumentos são até plausíveis. São argumentos que não eram mentira. Mas aquelas jovens queriam ficar com ela, uma delas volta, desiste, Ruth fica. Havia um propósito sobre a vida de Ruth, que não vai ser contemplado aqui, mas havia um propósito poderoso sobre a vida de Ruth. Mas esse é o poder da amargura. A amargura tem esse poder de distorcer sua identidade, de lançar você contra Deus, de afastar pessoas de perto de você. Às vezes as pessoas querem ajudar e você as afasta. Você as afugenta. Muitas vezes essas pessoas que querem ajudar você precisam dar um puxãozinho de orelha em você para te colocar no centro, no prumo, no propósito. E então você, com a sua amargura, os afugenta. Pessoas amarguradas, elas vivem nesse mundo, que é um mundo de autodestruição, de implosão. Num segundo momento, se num primeiro momento a gente pensa nesse lugar de amargura, que é o lugar onde se desenvolve todas essas questões que eu acabei de colocar, num segundo momento, você mergulha nessas águas de Mara, ou seja, nessas águas amargas. Existem decisões que tomamos na vida que servirão como gatilho para fazer brotar a amargura na vida. Assim como uma nascente se descobre, ou seja, você destampa aquela nascente, aquele olho d'água, ele começa a brotar. Assim, muitos de nós cavamos situações na vida e encontramos verdadeiros olhos d'água, verdadeiras nascentes que brotam amargura, que brotam essas águas amargas. Faço aí uma alusão
as águas de Mara encontradas ali pelo povo de Deus na caminhada do deserto. A gente vai falar sobre isso rapidamente no final. E aí, como é que você entra nesse estágio de amargura? Eu falei sobre o poder da amargura. Agora eu quero pensar com você, como é que a gente entra nessa amargura? Como é que a gente com as próprias mãos acaba decidindo por amargurar-se? A primeira coisa, preste atenção que eu vou dar aqui alguns conselhos para você não entrar nesse ambiente de amargura. Primeiro conselho, preste atenção, não troque escassez, preste atenção, não troque escassez na presença de Deus pela abundância distante dele. Às vezes a gente quer abundância, mas aí, mesmo estando na presença de Deus, a gente vive tempos de seca, tempos de escassez, entre safras. Natural, irmãos, natural. Ora, Paulo disse, eu aprendi a me contentar com toda maneira de viver, a ter e a não ter, a ter com fartura e a padecer necessidade. E ele finaliza dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, em Deus eu posso passar necessidade. Olha o que a Bíblia vai dizer, eu iniciei contando a história e falando isso. Ruth capítulo 1, verso 1 diz, na época dos juízes houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foram viver algum tempo nas terras de Moabe. Eles estavam aonde? Eles estavam ali no meio do povo de Deus, junto com a presença de Deus. Eles eram do povo de Deus e estavam passando um momento de fome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra do relato rapidinho que eu falei aqui para situar você no entendimento sobre o livro de Juízes? Que o período dos juízes era um tempo onde o povo estava bem com Deus, aí pecava, Deus castigava o povo se arrependia, Deus enviava um juiz, o juiz julgava a causa do povo e dava libertação ao povo, e o povo voltava a ter paz com Deus e abundância. Preste atenção, todo o ato errado, todo pecado, toda falha tem perdão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas isso anula a consequência? Ou seja, cada pecado, cada erro que eu cometo, incorre em uma consequência que eu terei que arcar. E o que é que acontece? Num tempo de fome, num período de fome, Elimeleque pega os seus 2 filhos e a sua esposa e sai da terra onde estava havendo o juízo de Deus e vai para uma outra terra onde Deus não era o Senhor para desfrutar de abundância. Ele estava fugindo de quê? Das consequências. Mas não se foge de consequências, consequências se arca. Então, você muitas vezes quer trocar a escassez na presença de Deus pela abundância distante de Deus. O que é que vai acontecer? Você vai pagar muito, mas muito mais caro. Muito mais caro. Noemi pagou com a vida do marido e dos 2 filhos. Fugiu do lugar da fome. Pastor, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Estavam passando fome, tinha que fazer alguma coisa. Tinha. Esperar o juízo de Deus passar. Porque era um juízo de Deus. Se Deus estava aplicando o juízo e ele estava no meio daquele juízo, era porque era para ele receber o juízo também. Ele foge do juízo de Deus, mas não se foge do juízo de Deus. Você está compreendendo? Quando eu tento fugir do juízo de Deus, quando eu tento fugir da correção de Deus, quando eu tento fugir do alinhamento de Deus, vai me acontecer muito pior. E então eu vou nutrir amargura no meu coração, porque eu vou me sentir um perseguido. Eu vou me sentir um perseguido, um injustiçado, quando na verdade a única coisa que eu deveria fazer era continuar no lugar onde Deus me plantou. Ou seja, não troque a escassez na presença de Deus pela abundância distante dele.
Nem sempre, irmão, irmã, o lugar onde Deus plantou você é sinônimo de facilidade. Muitas vezes o lugar que Deus plantou você é um lugar difícil, pedregoso. É uma terra que ainda não é fértil. É uma terra onde muita folha tua vai ter que cair para poder fertilizar a terra. Você sabia que folha seca caindo na terra fertiliza a terra? Adubo orgânico. A terra está infértil, você vai ter que secar um pouquinho. Você vai ter que lançar das suas próprias folhas no chão para fertilizar esse chão. Ou seja, você não vai enxergar uma árvore andando por aí para mudar de lugar e ir para uma terra onde é fértil, porque onde ela estava anteriormente plantada não está fértil. Ela espera o tempo da fertilização. Ela espera o tempo da abundância. Assim devemos nós fazer. Quando a gente não sabe esperar, quando a gente sai, quando a gente foge do lugar onde Deus plantou a gente buscando facilidade, normalmente o resultado é amargura. Você lembra de Abraão? Eu já falei aqui num outro momento. Abraão vai e passa, chega no lugar onde Deus prometeu. Da terra onde Deus prometeu, ele pisa os pés ali naquele lugar. Mas o que é que acontece? Vem a fome. Eita, povo que tem medo de passar fome. Aí o que é que ele faz? Ele sai dali e desce para o Egito. Lá ele fica amargurado, porque ele teve que entregar a esposa dele para o faraó. E ele passa por uma tensão terrível, porque ele saiu do lugar onde o Senhor o plantou. Para onde Deus disse, essa semente ficará plantada aqui nesse lugar. O preço é alto. Um segundo conselho para que você não viva em amargura. Não faça alianças iníquas, por mais inofensivas que ela pareça. Por mais inofensiva que uma aliança iníqua pareça, não faça esta aliança. A palavra de Deus vai dizer aqui, no versículo 4 desse capítulo 1 de Ruth, eles, os filhos dela, os filhos de Noemi, eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Preste atenção numa coisa, Deus proibia casamento com mulheres que não fossem do povo dele. Preste atenção, é certo dizer que um dos filhos dela ter casado com Ruth não teve problema nenhum. Ruth vai ser honrada por Deus. Ruth casa com Boaz e da linhagem de Ruth, uma moabita, vem Davi, consequentemente, Jesus. Deus é assim, Deus vai usar algumas mulheres que não eram do seu povo para compor essa linhagem que vai chegar em Jesus. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não muda o fato de que houve ali uma aliança iníqua. Deus disse, não case com mulheres, nem casem com homens que não sejam do meu povo. E aí, o que foi que eles fizeram? Lá eles casaram com mulheres moabitas, ou seja, eles fizeram aliança com a iniquidade. Deixa eu dizer, elas podem ser moças, mulheres, da melhor índole possível. Mas elas vêm de um povo, cuja sua raiz traz consigo uma maldição. Qual era a maldição? Ter sido iniciada a partir de um incesto. Olha a maldição geracional aqui. Olha o início desse clã, o início desse povo. É um início completamente avesso à vontade de Deus. É um início de clã, um início de povo. É uma povoação que está completamente em abominação à vontade de Deus. É fruto de uma filha que embebedou o pai e manteve relações com ele e engravidou. Eles casam com mulheres que eram duas boas jovens decentes, porém,
que a sua família, que o seu lar, que o seu povo, que a sua nação tinha uma história de maldição sobre eles. Você quer evitar amargura na tua alma? Acaba com toda aliança iníqua que você tenha na sua vida, mesmo que ela pareça uma aliança que não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. É inofensiva. Pode não ser tão inofensiva lá na frente, lá adiante. E vai gerar amargura. Então não faça aliança iníqua. Não faça. É importante eu dizer para você o seguinte, que Ruth, ela só vai ser usada por Deus e vai casar ali com o Boaz, né, no futuro aí da história, que eu não vou contemplar porque está fora do propósito que eu quero pregar hoje, e vai entrar na linhagem que vai culminar em Davi e posteriormente em Jesus, porque ela se converte a Deus. Qual é a declaração dela para a sua sogra Noemi? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela se converte. Ali ela é restaurada. Ali ela é transformada. Ali ela muda de clã. Preste atenção o que ela diz. Ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Mas ela também diz o quê? O teu povo será o meu povo. Ou seja, a partir de agora, eu não carrego mais sobre as minhas costas a maldição do meu povo. Em outras palavras, eu agora não sou mais moabita. O teu povo é o meu povo. Eu não sou mais moabita, agora eu sou do povo de Deus. Você entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A partir daí, essa mulher foi restaurada. Não restaurada, ela foi transformada. Restaurada é quando é colocada o estado original, né? Ela foi transformada. Então, preste atenção, eu quero mostrar aqui o que é que Deus vai dizer em relação à questão do casamento. Em Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4, veja só o porquê. O porquê, preste atenção. Esse aqui é o padrão estabelecido por Deus para o povo dele lá no Antigo Testamento. Não se casem com pessoas de lá. De lá de onde? Ele diz, da terra onde vocês vão herdar. Sabe aquele povo pagão? Não casa com ninguém de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, e nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Veja aí. Por que é que Deus diz assim, olha, não casa com gente que não é do meu povo? Abre aspas, não tem nada a ver com amargura, mas um tempo de instrução para você. Você, meu irmão, minha irmã, que está solteiro buscando alguém para namorar. Se você conhece Jesus, não vai buscar lá no mundo, não. Ah, pastor, é porque está faltando tanta gente nas igrejas. A igreja não tem rapazes que eu me interesse. Vai orando a Deus que Deus manda. Porque se você for buscar lá fora, na ideia de que, mas ele vai converter, Deus vai converter, Deus vai mudar. A palavra de Deus diz, quem te garante isso? Você vai casar e depois você vai provavelmente ou possivelmente viver uma vida amargurada. Pastor, mas eu arrumei namorado dentro da igreja que foi pior do que namorar com um crente. Aí é uma outra situação que eu não vou entrar no mérito da questão agora. O que eu quero dizer para você é que o fato de você ter tido relacionamentos com cristãos frustrados, relacionamento frustrado com cristão, não abre para você precedente nem legalidade para você ir buscar no mundo. Você concorda comigo? Não esqueça, duas alianças indicam ou traição ou viuvez. Eu não sei se aqui, eu nunca vi aqui. Na minha terra tem esse costume, é uma espécie de tradição. Quando o marido ou a esposa morre, o viúvo ou viúva, ele usa a aliança do falecido ou da falecida junto com a aliança dele. Usa duas alianças. É muito comum ver nas mulheres viúvas. Elas colocam a aliança do marido e colocam a sua por cima. E ficam duas alianças. Duas alianças é sinônimo de
duas coisas, ou viuvez ou traição. Você não pode ter duas alianças. Se eu sou aliançado com a minha esposa, eu não tenho condição de fazer uma outra aliança com uma outra mulher. Se eu fizer uma aliança com outra mulher, é traição. Ou se eu estiver usando duas alianças, é porque eu sou viúvo. Ou seja, não há legalidade ou não há felicidade, não há paz em nenhuma dessas duas circunstâncias. Nós nascemos para ter uma aliança só. É por isso que Deus diz, não faça aliança com gente iníqua. Porque você já tem uma aliança com o santo, você tem uma aliança com Deus. Toda aliança fora do propósito de Deus vai gerar amargura no seu coração. Por fim, tratando a amargura na fonte. Por quê? Porque não há como tratar uma amargura de forma superficial. Não tem como. É necessário ir nas profundezas da alma para encontrar a fonte dessas águas amargas, nessas águas de Mara. E aí eu vou botar aqui uma coisa só importante, que eu entendo que é fundamental. Faça caminhos de volta. Você já ouviu muito sobre isso. Quem não ouviu vai ouvir. Faça caminhos de volta. Ruth capítulo 1, verso 6 diz o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Quando ela percebeu que Deus estava com o povo, que Deus voltou o coração para o povo, ela decidiu fazer o caminho de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Faça esse caminho de volta. Estes caminhos de volta te ajudarão na jornada rumo à restauração da sua identidade, bem como da sua vida relacional. Porque quando você vai fazendo o caminho de volta, você vai se reencontrando com frames, com quadros da história da tua vida, onde você percebe quem você era e quem você deixou de ser. Você vai caminhando, fazendo essa jornada de volta, e você se encontra em algum frame dessa vida, em algum momento dessa vida, e você percebe, meu Deus, como eu era feliz. Meu Deus, como eu era satisfeito. Meu Deus, como eu me relacionava contigo. E em que eu me tornei. Esse caminho de volta, ele é necessário porque ele trata a nossa alma de dentro para fora. Ela trata o nosso interior. Então preste atenção aqui, algumas questões relacionadas a esse caminho de volta. Reconheça que errou em buscar socorro longe do Senhor. O primeiro caminho de volta que você precisa fazer é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu busquei refúgio fora de Ti. Eu fugi daquilo que era a Tua terapia para me transformar num ser melhor. Volte ao lugar onde você foi plantado por Deus. Porque é lá onde a seiva da vida flui. É lá onde você murchou e volta a florescer. Lembre-se, às vezes é necessário murchar para que essas folhas caindo no chão adubem a terra para que fortaleça você mesmo. É necessário muitas vezes. Jesus vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Ou seja, eu preciso permanecer nele. Deus me plantou e eu não posso sair do lugar onde Deus me plantou por nada. As circunstâncias não podem me tirar ou não devem me tirar ou me fazer pensar em sair do lugar onde Deus me plantou. Ou seja, é o primeiro caminho de volta. Se eu sair do lugar onde Deus me plantou, eu volto para o lugar onde Deus me plantou, porque é lá onde eu vou florescer. É lá onde Deus tem a seiva da vida. Deus não erra na sua semeadura. Deus não erra no plantio. Se Ele plantou você num lugar, por mais que você não esteja tendo sucesso, meu irmão, minha irmã, você vai ter sucesso porque o Senhor te plantou para o sucesso. Agora é necessário esperar. Porque
Como diz um ditado, né? Esse até rola aí nos WhatsApps da vida. Há um ditado oriental que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Por quê? Porque a primeira colheita de tâmaras demora mais do que o tempo de uma geração. Ou seja, se eu hoje, com quase 40 anos, plantar um pé de tâmara, quando essa tamareira der a sua primeira cachada de frutos, eu já não estarei vivo nessa terra. Ou seja, existem plantas que demoram mais tempo para frutificar. Uma outra coisa importante que você precisa saber: coisas grandes demoram tempo para ficar prontas. Ou seja, se você ainda não frutificou, comece a olhar em Deus qual o tamanho daquilo que Ele tem estabelecido para você. Não se amargure. Se você se amargura, você sai do propósito, você sai do lugar onde Deus te plantou. E o que acontece? Você corre o risco de morrer. Assim como Elimeleque morreu, assim como os filhos de Noemi morreram. Segunda posição que serve como caminho de volta: traga de volta pessoas que você afastou de você por conta da tua amargura. Vá ao encontro delas. Isso exige coragem, exige humildade para pedir perdão, para reconhecer a culpa por ter se deixado amargurar, sabe? Mas pessoas que você afastou com o teu amargor, você deve procurá-las e dizer: olha, me perdoa, eu me tornei uma pessoa amarga, mas eu estou me curando, eu quero você perto de mim, eu quero me relacionar com você, eu quero estar bem com você, e eu te afastei no momento em que você quis me ajudar. Eu te afastei de mim porque eu estava amargo, mas eu quero dizer para você que eu estou vivenciando cura para minha alma. E um dos fascículos para esta cura, um dos passos para essa cura, é trazer de volta pessoas que eu afugentei de perto da minha vida porque eu era amargo. Vem cá, vem para perto. Eu quero viver de volta aquilo que um dia eu perdi. Traga de volta. Deus vai usar essas pessoas como instrumento de restauração das fontes de vida que estão em você. Foi através de Ruth que Deus restaura a doçura do coração de Noemi. Foi porque Ruth não desistiu que Noemi deixou de ser Mara e voltou a ser Noemi. São pessoas que você afugentou de perto. Pessoas que têm se negado a te deixar, mesmo você estando amargo, chato, intragável. São essas pessoas que vão ajudar você a ter restaurado a tua identidade e aquilo que você é em Deus. Aleluia. Concluo. Como é que eu vou encontrar forças, pastor, para sair dessa amargura que está dentro do meu ser? Crendo em um Deus que faz milagres. Talvez você esteja preso nessa condição. Talvez você tente e não consiga encontrar força para vencer a amargura. Então Deus chama você a crer nele. Deus chama você a crer que Ele é Deus de milagre. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 15, versos 22 a 27, o seguinte, preste atenção. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, preste atenção, durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. O que era que eles tinham? Sede. 3 dias caminhando no deserto, sol escaldante, desidratação em altíssimo nível, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar com Moisés, ou seja, se amargurar, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto.
ele o lançou o arbusto na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Preste muito bem atenção. Depois chegaram a Elim. Agora você vai entender. A saída de Mara até Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Talvez você vivendo em amargura, você esteja caminhando em sequidão. Você não esteja conseguindo achar algo que mate a tua sede e acabe com a amargura da tua alma. Então Deus vai usar um arbusto. Deus vai usar um arbusto. Há um arbusto, há um galho, há um tronco. Esse tronco, nós podemos dizer que é Jesus. Ele é a videira verdadeira, que extingue todo o amargor da sua vida. E aí é interessante, deixa eu fazer uma figura aqui. Deixa Jesus se jogar, se lançar dentro de você. Muitos de nós, e a maioria daqueles que vivem em amargura, eles se fecham para que Jesus não penetre. As águas amargas só se tornaram doces, porque aquele arbusto foi lançado dentro. Jesus precisa ser lançado dentro de você. Ele precisa mergulhar dentro de você. Ele está pronto para isso, para mergulhar dentro de você. Você só precisa estar aberto. As comportas precisam estar abertas. Você precisa estar disponível, disposto. Volte a sua vida ao Senhor. O que é que ele diz? Olha, obedeçam, preste atenção, sejam fiéis. Ou seja, pega a tua vida e volta ao Senhor e desfrute de cura. Ele diz assim: se vocês viverem em fidelidade, jamais nenhuma das enfermidades que aconteceram com os egípcios vai acometer vocês, porque ele diz, eu, o Senhor, sou aquele que sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que cura. Ou seja, viva nele, volte a sua vida para ele e prove de cura plena. Você sabe o que é cura plena? Vou explicar o que é cura plena dentro desse princípio de vida amargurada. Cura plena é você se tornar um ser humano não amargurável. Cura plena é você se transformar num ser humano não amargurável, não ferível, onde as alfinetadas venham, as flechas venham, as circunstâncias difíceis venham, as derrotas venham, a sequidão venha, a amargura bate na porta, e então você, com convicção, diz: eu estou naquele que é cura. Dentro de mim não há espaço para amargo, porque eu já estou cheio com aquele que é o arbusto, aquele que, mesmo que uma água amarga caia dentro de mim, eu não ficarei amargo, porque o arbusto está dentro de mim. E o arbusto me cura. O arbusto transforma toda amargura em doçura. E eu posso dizer: eu sou doce. E se sou doce, eu posso ser fonte para matar a sede de outros. Deus chamou você não só para não viver amargurado, mas para ser uma fonte de água limpa e doce, para matar a sede de outros que não têm encontrado uma fonte para matar a sua sede. O Senhor é aquele que te chama a caminhar com Ele, e logo você encontrará Elim. O que era que tinha Elim, gente? 12 fontes de águas. Preste atenção, eles tinham caminhado 3 dias sem encontrar uma fonte d'água. Eles encontram uma poça d'água que ainda tinha água amarga.
Mas quando eles passam por aquele milagre, o milagre de Deus se multiplica de forma tal que eles chegam a este lugar chamado Elim. E em Elim eles encontram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Você sabe o que é que significa Elim, gente? O que é que significa Mara? Amargura. Elim significa lugar de descanso. O Senhor é aquele que quer tirar você do lugar de amargura e colocar você no lugar de descanso. Quer tirar você onde você tem uma fonte amarga, onde o sol está escaldante sobre a sua cabeça, e colocar você num lugar onde tem fonte de água doce em abundância e palmeiras, onde você reclina a sua cabeça e você pode descansar seguro de toda e qualquer intempérie que venha. Quando o cansaço vem, quando o momento de dor vem, quando vem um momento de intempérie, você pode beber daquelas águas e repousar à sombra de uma dessas palmeiras, porque você está em Elim, no lugar de descanso. Não há mais águas de Mara, não há mais fontes amargas. E aí eu quero encerrar perguntando a você, em que lugar você está? Você está em Mara? Ou você está em Elim? Você está em Belém? Ou você está em Moabe? Você está na terra da abundância, mais distante do Senhor? Ou você está, como diz o Lázaro, passando pela prova e dando glória a Deus porque está na presença dEle? Preste atenção. Mesmo no lugar de escassez, quando você está na presença de Deus, o Senhor é aquele que faz milagres para nutrir você. Não há razão para viver em amargura.